pontinho de gravação aí. Professora, antes de gravar, posso fazer uma pergunta? Mas pode perguntar durante a aula, pode fazer. Não, é que eu tava meio perdidona essa semana, sabe? Aí ontem eu fui resolver o negócio, responder a pergunta de presença, e eu respondi sem querer a de hoje. Não faz mal. Não pode responder. O que não pode é responder depois. Se você respondeu antes, Juliana, melhor Isso. ainda. Só que meio que eu errei, porque eu excluí uma. Não faz mal, porque assim, ó, a pergunta de presença não faz mal se você erra, tá? É que na realidade eu não expliquei a matéria ainda, né? Então. Sim, daí eu errei ainda. Não faz mal. Eu Tá? Eu fiquei não vou indignada descontar de ter nota. errado. Não, nem esquenta a cabeça. Ó, marinheira de primeira viagem, né, amada? Né? Normal, né? Ó, ou a gente faz um monte de besteira, né, Juliana? Nem esquenta a Sim, cabeça. começando agora, né? Normal. Não, depois vocês viram craque. Tudo Então tá bom. doutora no assunto. Muito obrigada. Então, pessoal, é assim, ó. A pergunta de presença não faz mal se você erra. Tá? Claro, se acertar melhor, quem é que quer errar, né? Mas ela conta como presença e também eu vou dar um ponto na nota, né? Para quem participar de todas as lives, participar de todas as lives e responder todas as perguntas, né? For um estudante participativo, vai ganhar um ponto na nota, ok? Hoje eu não vou falar ainda sobre os trabalhos que eu vou pedir, nada, tá? Ok? Vocês, deixa eu ver se não tem ninguém perdido aqui. Na realidade, boa noite aqui, boa noite. Na realidade, eu coloquei o mesmo material que eu tinha colocado na aula passada. Porque daí nós ficamos batendo papo, e passou a aula e a professora Edi não explicou a matéria, né? Danadinhos e danadinhas, né? Mas era o nosso primeiro encontro, então tinha razão aí de um papo, né? De uma conversa e tal, tá? Ok? Mas assim, o que nós temos que trabalhar hoje? Primeiro, eu quero saber se vocês estão com dificuldade de acessar o AVA. Não? Eu coloquei uns vídeos, tá? Então, eu sempre vou colocar assim, apresentação, vou colocar o slide, um artigo para ler e vídeos para vocês assistirem. Só que para a próxima aula, a próxima aula é dia 19. Nós vamos discutir a lei de Salamanca, aliás, a declaração de Salamanca, tá? Então, eu coloquei lá no material complementar, eu coloquei o artigo da última aula, eu coloquei a historinha do elefante e coloquei a declaração de Salamanca completa e o resumo de Salamanca, tá? E o resumo de Salamanca. Então, o que eu gostaria que vocês estudassem para a próxima aula? Vocês levantassem os pontos principais da Declaração de Salamanca. Daí nós vamos discutir, ok? Bom, vamos começar a nossa aula. Quem assistiu os vídeos da aula passada, dessa? Quem assistiu? Você, Juliana, e daí, o que você achou dos vídeos?
Aquele videozinho do Coisinha, eu achei o máximo. Do cadeirante? Também. Mas eu gosto mais do bichinho lá. Que eles compram um isoporzinho para pôr nele para poder dar um abraço nele quando ele se sente excluído. Ai, aquele é muito fofo, né? Ai, que fofo. Demais. O do cadeirante eu achei muito, muito legal. Eu já tinha visto uns há algum tempo atrás. É, aquele do porco-espinho eu choro, gente. Cada vez que eu assisto. Porque sabe o que, que eu penso, né? Quem já não se sentiu excluído uma vez, né? Tá? Bom, quem mais assistiu e quer comentar aqui? Eu vi ó, a Michele, a Dora, a Luana, a Ana Carolina. Quem mais vai comentar? Professora, A Luana fala, Luana. eu gostei também daquele texto dos elefantes, sabe? Tá, aquele nós já vamos Ah, tá, desculpa. discutir. Daí você já vai falar que você tá afiada aí. Desculpa. Não, amada, não. Tá? Vamos falar do videozinho. Quem mais? A Dora, e daí? O que, que você achou dos vídeos, Dora? Nada de escrever para falar. Mas vocês são danados, né? Pedagoga tem que falar até pelos cotovelos, senão não é pedagoga. Professor de letras também tem que falar igual. Oi, dá pra me escutar? Dá, claro, Dora, fale. Nossa, eu fiquei muito sensível com aquele vídeo do porco espinho. Eu amei, nossa. E. Ai, nossa, eu quase chorei. Ai, eu choro. Eu chorei. Ai, Aham. mas. Ai, eu adorei os vídeos que você passou, assim. Eu achei muito, muito importante. Tem uma mensagem muito importante, assim, que a gente precisa entender, sabe? Gostei bastante. Tá. Quem mais quer comentar dos vídeos? Eu estou de olho no Nicolas. Eu estou louca para conhecer a sua voz, Nicolas. Aquele do menininho cadeirante é muito. Eu já tinha assistido uma vez, aí eu já assisti de novo. E aí é a mesma coisa, eu sempre choro toda vez que eu assisto esse do menino cadeirante. É muito bom, nossa, é muito emocionante de ver. Tá bom, Nicolas, sem problema. Aqueles que passou, né, na internet, aqueles vídeos ali nenhum é tudo assim vídeos que já passaram. Mas também é igual filme, tudo depende do momento, do teu estado, né? Às vezes você vê o filme e chora. Eu ia com meu afilhado no cinema, ele ficava esperando assim. Ele já sabia qual era a cena que eu ia chorar. Tia, agora a tia chora. E eu já estava assim, ó, ai, chorando um monte. Né? Bom, meninada, quem mais quer comentar dos vídeos? Que reflexões vocês... Agora eu vou linkar o vídeo com o texto dos elefantes. Vai lá, Luana, manda bala aí. Quais foram as reflexões aí, Luana? Luana, cadê você? Eu tô aqui. Eu acho que o que teve de parecido, que deu para juntar, é que, assim, no texto ele fala que as pessoas sempre se importam com outras coisas. Ninguém tá pensando no que tá acontecendo com você ali. Sempre é aquilo. E aí ele dá um exemplo, né? Que a professora, no momento mais importante para ela, era os elefantes, e não ela se preocupar em se ele queria de verdade fazer xixi ou não. Então, acho que tem essa relação com o vídeo, porque ninguém se importou com o porco-espinho, se ele tinha ficado feliz ou não, ninguém se importou em deixar ele confortável, como ele era novo e como ele era diferente de todos os outros. Acho que essa é a relação que tem. Muito bem. Né? Eu acho que dá, né, para fazer uma relação dos vídeos com o texto. Muito bem, meninada. Quem mais quer comentar sobre o texto, os vídeos, a questão da inclusão? Quem mais? Ah, tá fraca a aula hoje, hein?
Estão cansados? Sextou, é? Ou não, sextou, ó, que é só água hoje, ó. É só água, né, meninada? Hã? Bom, pessoal, então o texto, os vídeos, é para que vocês façam uma reflexão sobre a questão do conteúdo, sobre a nossa postura em relação à inclusão, que nós discutimos bastante na última aula, e também a questão do texto, né, dos elefantes. A professora, ela era centrada nela mesma, tá? Então, ela estava preocupada com ela. Ela não fez vínculo com a turma, ela não olhou para a sala, ela só queria falar dos elefantes. Então, uma professora inclusiva, ela não pode ter esse tipo de postura. Ela tem que estar atenta ao estudante, atenta às sensações. Às vezes a criança está lá assim, acuadinha, porque ela tem medo, ela é tímida. Igual vocês aí que estão com vergonha de falar. Danadinhos. Garanto que em redes sociais vocês falam, né, seus danadinhos. Tá? Então, é isso, né? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre os vídeos? Mais ninguém? Está muito fraca hoje a aula. Tá? Está muito fraquinha. Então, vamos lá. Vamos abrir o slide. Todo mundo conseguiu acessar o material, tudo, qualquer coisa? Bom, vocês têm o grupo ali, né? Hoje alguém falou comigo, só que hoje o meu dia foi bem complicado. Então, não sei se eu respondi direito. Vamos à nossa aula. Eu postei lá a declaração de Salamanca para vocês estudarem. Então, aula 1. Então, hoje eu vou discutir a aula 1. Vocês sabem que quando eu estou com o slide, eu não vejo vocês. Tá? Então, Isso, por que ele tá? Qualquer coisa, vocês podem me interromper e falar. Se acontecer alguma coisa, ou cair a rede, vocês não estarem vendo o slide, ou alguém quiser falar, me interromper, pode interromper a aula. Vamos ver se o slide vai aparecer. Está aparecendo o slide para vocês? Sim. Tá. Então, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre educação especial inclusiva. Galerinha, não tem como falar da inclusão sem falar da educação especial. São duas coisas que se interligam, se conectam. O que é inclusão? Basicamente é quando o estudante ele é deficiente e ele vai para o ensino comum. Quando é educação especial ou especializada, ele é deficiente e ele vai para a educação especializada, para a escola especial, tá? Então, o que nós temos que pensar em relação à inclusão? É a convivência social, ela é o quê? Importantíssima, para o desenvolvimento do indivíduo, do conceito de inclusão, das relações sociais que desempenham aqui o quê? O papel fundamental. Então, tudo que nós conversamos na aula passada, que nós batemos um papo, a inclusão, ela tem que vir da onde? De dentro para fora. Eu posso ter um discurso, eu sou uma pessoa inclusiva, eu aceito todo mundo, o mundo é lindo, maravilhoso, mas, na verdade, é apenas um discurso.
Eu tenho que ter o quê? Consciência de que a inclusão é o quê? Um estado pleno da cidadania. Então, a pessoa, independente da sua deficiência, ela tem o quê? O direito, tá? De exercer o quê? Ser a plena cidadania, quer dizer, ela tem que ter direitos iguais. Por isso que, às vezes, essas leis de cota, às vezes, elas excluem. Porque nós teríamos que o quê? Que olhar o homem, o ser humano, como um todo, né? Como um todo, eu tenho que olhar o ser humano como um todo. Nada, esse é cego, esse é surdo, esse é afrodescendente, esse é obeso, esse... Não. Só que, infelizmente, pela questão do preconceito, pela postura de exclusão que existe na sociedade, o que se acaba fazendo? O que se acaba fazendo? Criando a lei de cotas. E para o mercado de trabalho, existe a lei de cotas para deficiente. Cada 100 funcionários, a empresa é obrigada a ter 4 pessoas com deficiência. Bom, o que é o contrário de inclusão? É exclusão. O que é exclusão? É transformar invisível aquela pessoa. E se nós pensarmos nisso, às vezes, vocês são excluídos. Você vai num lugar e se sente o quê? Excluído. Que ninguém te deu atenção. Mas é diferente de uma pessoa deficiente se sentir excluída. É muito mais forte. Aí nós temos aqui, nos Estados Unidos, desde 1975, se luta pela questão da criança com deficiência, que ela realmente tenha um atendimento com qualidade. Aí nós vamos ter em Tailândia, em 1990, que foi considerado um marco, uma conferência mundial sobre a educação para todos. Cada 10 anos eles mudam esse slogan. Eu lembro que em 2010, aí passou para 2020, agora não sei onde é que está esse slogan, que é a tal da educação para todos. Se nós pensarmos em termos de Brasil, já melhorou bastante. Nós já temos quase escola para todos, principalmente no ensino fundamental 1, que é de 1º a 5º ano, e no ensino fundamental 2, que é do 6º ao 8º ano, e no ensino médio. Mas, a educação superior não, as universidades, elas não suprem. Aí, por isso que tem lá o programa Educação para Todos, daí tem o ProUni, tem o ProUni, tem o FIES, e tem aí outras, tem a prova do Enem, enfim, tá? Para que se abra oportunidades para que as pessoas que não têm condições de pagar o curso superior, que entram daí nesses programas aí, que é a educação para todos. Mas, no Brasil, melhorou muito. Existem algumas cidades que não têm, às vezes, vaga no ensino médio, mas nós temos que melhorar o quê? A qualidade. Tá? A qualidade. Bom, nós temos a Declaração da Educação para Todos, que ela expressa o quê? Que as pessoas
Elas têm que ter um desenvolvimento das suas capacidades para a vida digna. O que nós vimos na aula passada. Não interessa a deficiência. Não interessa a questão de renda, se ela é menos favorecida ou não. Interessa o quê? Que ela tem os mesmos direitos. Aqui a participação plena no desenvolvimento social, na comunidade, com seus pais. A questão aqui da qualidade, das decisões, das condições aprendendo. E universalizar o acesso à educação e promover o quê? A equidade. Que eu trouxe uma charge, ao invés da pessoa falar com a pessoa que está utilizando cadeira de roda, foi perguntar para a pessoa atrás. Eu tenho um amigo que ele usa apoio para andar, né? Ele arrumou uma namorada e tal, e foi pro restaurante. Aí ele chegando lá no restaurante, o garçom não falou com ele, falou com a namorada. Aí a namorada falou assim, não, mas o meu namorado fala. Então as pessoas, elas não fazem por mal, é por falta de quê? De informação. É falta de informação. Então, eu tenho aqui universalizar a educação. Professora, Oi? posso falar? Lógico, podem me interromper. Eu acho que também, além de ser falta de informação, acho que é um padrão, sabe? Isso que se repete, das pessoas serem normalmente preconceituosas. Então, isso se repete cada vez mais, sabe? E aí, por conta disso, de não ter informação, as pessoas acabam repetindo esse padrão e não sentem interesse em mudar esse padrão também, em desconstruir isso também. Bem isso. Bem isso. Mais alguém quer comentar? O que vocês pensam sobre isso? Podem falar. Prof, eu acho que, tipo assim, isso traz uma autoestima muito baixa nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, assim, sabe? Porque eles sempre são inferiorizados e reduzidos, sempre, tipo, que nem você disse, quando tem uma pessoa junto, ninguém pergunta pra pessoa direto, é sempre pra pessoa que tá acompanhando, sabe? Como se a pessoa fosse incapaz, sabe? Isso gera uma autoestima muito grande. Eu conheço pessoas que usam prótese e tal, e, tipo, a autoestima dessas pessoas fica muito abalada por causa disso, sabe? Então, eu acho que realmente a gente tem que mudar isso. Sim, eu acho que nós já temos hoje avanços, né? Mas precisamos avançar mais ainda. Quem mais quer comentar? Mais alguém? O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá, eu quero ouvir as opiniões aí. Professora, boa noite. Boa noite. Eu concordo com a Luana ali também, né, na questão de ser um padrão, as pessoas vão repetindo aquilo, né, justamente porque tudo que a gente tem na escola, seja no ambiente na escola ou em outro local, tudo é para as pessoas que são normais, digamos dizer assim, né, só para a gente entender aqui, a pessoa que tem ali corpo perfeito, que fala, que, enfim, então tudo que é feito para as pessoas assim. Então, você vai num lugar, dificilmente, agora está tendo um pouco mais isso, né? Mas dificilmente tem lá uma rampa para um cadeirante. Você vai num, sei lá, é um padrão que vai se repetindo mesmo, né? As pessoas vão se tratando dessa forma. Em casa, a educação em casa, tudo na vida é feito para a pessoa que é o dito normal, né? Então, acho que realmente vem da consciência também da gente, né? Incluir as pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ou mesmo na escola, receber essas pessoas de uma forma, não mostrando assim, você é diferente, então eu tenho que te tratar assim porque você é diferente. Não, mas tratar a pessoa normal, ela tem tanta capacidade como qualquer outra pessoa. É bem isso, bem isso. É a naturalidade, né?
Deveria ser natural existir rampa em restaurante, em escola, deveria ser natural existir as coisas para os deficientes, porque eles são natural, eles existem, então deveria ser naturalizado isso. Que nem um Sim. exemplo bom é a catraca do ônibus, né? Pessoas obesas não conseguem passar por ali, e eu acho que isso sim é uma humilhação para a pessoa. Bem isso. Bem isso. É verdade, né? Até no ônibus, assim, o assento do ônibus, assim, eu presenciei isso há pouco tempo até. Uma pessoa, né, que ela era um pouco mais gordinha mesmo, e ela estava sentada assim, e não tinha espaço para uma outra pessoa do lado, justamente porque o banco é pequeno. Tudo é feito, até a moda hoje em dia, tudo. Você vai numa loja, você tem manequim magrinho. Então, isso até faz a pessoa se sentir mal, né? Poxa, eu não tô no padrão que tem que ser. Todo mundo é magrinho, todo mundo é assim, aquele padrão. E, né, acho que principalmente a gente, que é mulher, sofre um pouco com isso, né? Porque existe aquele padrão. Se você não tiver naquele padrão, você não serve. Uhum. Pois é, exatamente. Esse negócio de roupa. Ai, desculpa. Não, podem falar, gente, porque eu não vejo. Pode falar. Tá, não, é que eu concordo, esse negócio de roupa para mulher também a gente sofre bastante, porque aí você vai na loja e tem aquela que as costas é pequenininha, né, e a calça é super pequenininha, inclusive também tem questão do tênis, porque eles acham que mulher não é pesuda, e aí faz o tênis pequenininha. Que só tem pé pequeno, né? Exatamente. Pé de Barbie, não tem. Bem isso. Vamos lá, pessoal. Quem mais quer comentar? Não, as meninas falando, realmente é assim, né? A gente vai em loja e que nem eu fui, acho que ano passado, num outlet, aí eu passei na Forever 21. Lá, as roupas, eu fiquei chocada. Lá só tem roupa para corpos considerados padrões hoje em dia, né? Minha menina é muito magra e não sei o quê. Lá eu saí sem comprar nada. Eu sou mais corpuda. Eu sou gordinha. Então, eu entrei lá e falei, gente do céu, como é que cabe? Como assim, gente? Não tem roupa assim pra gente mais gordinha. Eu fiquei, ué, como assim? E você sai de lá, acaba saindo com a sua autoestima meio abalada, né? Sai. Pior que sai, pessoal. Deveria ser uma coisa natural, né? Deveria ser uma coisa muito natural, assim, você chegar numa loja e ter roupa para os dois. Deveria ser uma coisa natural, porque existem os dois. Exatamente. E dá um desespero, né? De todos os tamanhos. Eu tenho uma amiga que ela usa 45. Então, é difícil ela achar um sapato. Aí ela não compra o sapato que ela gosta, ela tem que comprar o sapato que cabe no pé dela, né? Pessoal, mais alguma coisa? Só mais uma coisa, professora. Pois não. Eu acho muito bacana agora, assim, né? Existe bonecas, Barbie, né? No caso, assim, um exemplo, que tem pele negra, cadeirante, ou que não tem uma perna. Eu acho isso muito importante, porque tem que começar desde pequenininho, né? Eu aprendi que a cabecinha da criança é como uma forminha de gelo. O que você ensinar para ela, ela vai levar aquilo para a vida dela, e ainda que ela esqueça, mas lá na frente ela vai guardar, ela vai lembrar daquilo. Na verdade, a gente é uma cópia daquilo que a gente aprende em casa, né? E eu acho isso muito importante, as crianças desde pequenininho entender que ela não pode fazer diferença com uma outra criança na escola, com um coleguinha, e eu acho muito bacana esse negócio das bonecas, assim, hoje tem boneca cadeirante, tem boneca que tem o cabelinho crespo, porque todos nós somos iguais, de uma forma, né, na sociedade, deveria ser, né? Então, acho que isso tem que começar desde pequeno já. E é engraçado, né? Porque eu sou branca, né? E eu sempre tive amigos de todas as etnias. E eu tinha uma amiga, uma criança que eu brincava na infância. E ela era bem afro, assim. Daí ela queria ser branca. E eu queria ser da cor dela. Daí, sabe, carvão? Eu me pintava toda de carvão. E ela passava um tipo de um talco, assim, sabe? Então, né? Só que a gente brincava, aquilo para nós era uma coisa natural, tá? E a gente sabe, né, que lamentavelmente o preconceito existe.
né? Existe em relação ao analfabetismo, em relação à pessoa que às vezes é menos favorecida, a pessoa que é obesa, a pessoa que pensa diferente. Tem pessoas que, porque ela pensa diferente, eu nem quero conversar com ela. Ou Nossa. porque ela é diferente. E eu acho que por isso que a gente precisa de representatividade, sabe, prof? Que atualmente a gente está tendo muito mais representatividade, tipo, em novelas, com pessoas pretas, pessoas em propagandas que são pessoas gordas, e a gente tem cada vez mais representatividade, e isso vai normalizando e naturalizando, sabe, as coisas. Eu acho muito importante. Claro. Parar de usar como ofensa, né? Você é gorda, não é uma ofensa, a pessoa realmente não é uma ofensa você ser chamada de magra, então não é uma ofensa ser chamada de gorda. As pessoas, elas colocam isso tudo como se fosse um xingamento absurdo. Isso. Eu já fui chamada de branquela, de loira azeda, de polaca, até de loira azeda. Quando eu tava na escola, era muito comum as meninas terem todas cabelos lisos, né? Daí o cabelo cacheado era o cabelo ruim. Então elas falavam, eu não quero ter cabelo ruim igual o seu, assim. Mas agora a gente tem mais representatividade. A gente pode ver que comerciais de televisão, tudo tá mostrando o nosso cabelo como tem que ser e como ele é. Exatamente, porque se criou, eu falo que se criou o padrão Gisele, né? A maneca lá. Magra, alta e loira. Nada a ver, né? As morenas dizem que as morenas têm mais vez que as loiras, não sei, isso é brincadeira, né? Bom, pessoal, mais alguém quer comentar? Professora. Oi. Ai, desculpa, pode falar. Obrigada. A Camila falou da criança, né? A criança, a cabeça como se fosse uma forma de gelo, uma coisa assim. Eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, da menininha, era uma muçulmana, e no vídeo ela perguntava para a menina, por que você acha que eu visto essa roupa? O que você acha que eu sou? E a criança respondendo, porque você parece uma princesa, que não sei o quê. As crianças, elas têm a cabeça muito inocente, elas não nascem com esse preconceito na cabeça delas. Alguém colocou. Oi? Alguém colocou. As pessoas colocam. Eu vejo isso como um exemplo. O meu avô faleceu alguns anos atrás, ele era extremamente machista. Minha tia cresceu, meu pai cresceu, achando que mulher tinha que ficar na cozinha, mulher tinha que cuidar de casa. Lavar roupa todo dia, né? E aí, até hoje eu brinco com meu pai, falando, pai, pelo amor de Deus, pai, vamos pensar. Mas é isso, os pais ou pessoas de fora acabam colocando isso na cabeça da criança, e a criança acaba levando isso, né? Por isso que realmente tem que começar desde pequenos a mostrar que tem que incluir sim todo mundo. É isso aí. Quem mais tinha pedido para falar? Sobre a questão do cabelo também, mesmo a gente, por exemplo, eu naturalmente tenho cabelo cacheado, mas eu fiz progressiva com o decorrer dos anos, pintei meu cabelo, enfim. Mesmo assim, tem gente que acha que o cabelo crespo, que é uma das formas do cabelo, né? Cabelo cacheado, liso, ondulado, tem várias formas, mesmo assim acham que cabelo crespo é cabelo ruim. Que nem eu tinha uma amiga minha que o cabelo dela era bem crespo, mas a gente era criança. Então, o cabelo dela era sempre bastante cheio, era bem cheio o cabelo dela. E na escola zoavam muito, brincavam não, né? Faziam bullying com ela por conta do cabelo dela. Quando a gente pegou uma idade, ela começou a alisar e foi-se. Hoje em dia ela faz transição. Mas foi muito difícil para ela por conta dela ser negra e zoarem o fato do cabelo dela daquele jeito natural e lindo que ela tinha, porque eu morria de inveja do cabelo dela, porque o meu era cacheado também, mas eu não cuidava. E fizeram ela se sentir tão mal com aquilo que
ela acabou alisando. Claro, comigo foi quase a mesma coisa, mas ninguém zoava o meu cabelo. Só que essa parte da gente a gente ser representada, principalmente as mulheres, que acha que é uma parte da sociedade que sofre muito, porque, querendo ou não, a gente está sofrendo muito. Principalmente nessa pandemia, a questão do feminicídio cresceu bastante. Muito forte. Exatamente. Antes elas tinham como recorrer, podiam sair de casa, e agora elas não podem. Então, a gente tem um jeito de fazer isso vir à tona, porque, querendo ou não, do mesmo jeito que o feminicídio cresce, o machismo cresce, e as crianças de hoje estão aprendendo isso. Bem isso, Como também foi dito, que ninguém nasce com isso. Não foi nada. Que ninguém nasce com isso. A gente cresce e vai aprendendo. Às vezes a gente, nem dentro de casa acontece isso, mas a gente aprende na escola, a gente aprende na rua. E, querendo ou não, a criança tem uma mente muito aberta. E ela vai absorvendo tudo com o decorrer dos anos, do tempo, assim. Ok, isso é bem complicado, né? Por isso que nós temos que ter modelos positivos para as crianças. Pessoal, uma coisa também que era muito comum quando eu era criança era ser uma ofensa falar menininha, né? Os meninos falavam muito isso. Para de ser menininha, para de ser mocinha, não sei o que. Eles falavam muito isso. Outra coisa de julgar a característica da pessoa, né? A característica dela é ter o cabelo afro. Aí julgam a característica daquilo. Ela não via problema, mas as pessoas colocaram isso na cabeça dela como se fosse um problema. O meu problema quando eu era criança era ter um nariz grande. Falavam, nossa, seu nariz é enorme. E eu achava meu nariz lindo. De tantas pessoas falarem, eu acabei achando ele feio, mas não uma coisa que veio de mim, é uma coisa que eu absorvi das pessoas que estavam ao meu redor. Agora mudou, graças a Deus, porque existiu a representatividade aí, né? Mas antigamente era horrível para mim. Ah, sim, né? Então, a sociedade, ela, né, tem que se abrir, diminuir o preconceito de maneira geral. Pessoal, mais alguma coisa? Então, aqui, né, nós temos que pensar, né, tudo isso que vocês trouxeram é importantíssimo, né, nós trabalharmos a questão aqui do preconceito, utilizar os meios de comunicação, não só a televisão, rádio, mas também as redes sociais, né, tudo isso, para diminuirmos aí o preconceito. Bom, dentro da questão da universalizar a educação básica, proporcionar o quê? A todas as crianças, jovens e adultos manter o padrão mínimo de aprendizagem. Tá? A questão aqui do compromisso efetivo para superar o quê? As disparidades educacionais, as diferenças, trabalhar com as deficiências. E aqui eu já vou falar um pouquinho da Declaração de Salamanca, que eu pedi para vocês estudarem para a próxima aula. A Declaração de Salamanca é um documento que foi discutido mundialmente, e a partir dessa Declaração de Salamanca, que foi lá na Espanha, em Salamanca, abriu-se mais a questão da inclusão. E os países, de maneira geral, assumiram um compromisso com a inclusão. Então, aqui na Declaração de Salamanca, se discutiu o quê? Os princípios políticos, as práticas, o desenvolvimento, a educação escolar inclusiva, o direito fundamental à educação, à oportunidade, manter um nível aceitável de aprendizagem, ter interesses, capacidades, necessidades de aprendizagem. E o sistema de educação deve ser o quê?
planejado, programado. Por isso que nós temos o currículo base, o currículo nacional da educação. Nós temos as leis de diretrizes e bases. Cada escola, cada município cria o seu currículo. Nós temos as escolas estaduais, as escolas municipais e as escolas particulares. Elas vão criar o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, de acordo com as leis de diretrizes e bases, tá? De acordo com a lei de diretrizes e bases, e vão construir esse documento, que é o PPP, que lá contém a filosofia, a avaliação, a questão da inclusão, o currículo, como que vai avaliar, como que a escola vai trabalhar. Então, o sistema de educação deve ser o quê? Planejado, implementado, para trabalhar o quê? A diversidade, as características, não só do deficiente, mas de tudo isso que vocês trouxeram, da pessoa obesa, da pessoa alta, da pessoa com cores de pele diferente, com etnias diferentes. Nós temos muitas pessoas estrangeiras que sofrem. Há muito tempo atrás, eu fui dar uma palestra sobre inclusão e tinha uma japonesa na palestra. E ela estava há pouco tempo aqui em Curitiba, no Brasil, há uns 5 anos. E quando acabou a palestra, ela veio falar comigo. O quanto que ela sofreu o preconceito. Então, não é tão simples assim. A criança, os jovens, com necessidades educativas, o acesso a escolas regulares, elas devem o quê? A se adequar na questão pedagógica centrada onde? Na criança, nas necessidades dela, dessa criança, desse jovem, desse adulto. Na Uniandrade nós temos estudante cego, nós temos estudante autistas, surdo. Então, dentro da Uniandrade, nós temos o quê? A SINAC, tá? Que é o núcleo de acessibilidade, onde é feito o acompanhamento, o trabalho diferenciado. Aqui nós temos que pensar o quê? Que as escolas regulares, elas precisam ser orientadas para realmente atuarem dentro da educação inclusiva, combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas, solidárias, construindo realmente, construindo realmente aqui uma sociedade inclusiva para todos, proporcionando uma educação adequada a crianças, a eficiência, a relação custo-qualidade do sistema educativo. Então, tem muita gente que pensa assim, para eu receber o estudante com deficiência, eu tenho que ter uma sala equipada. Não, depende. Eu tenho que verificar quais são as reais necessidades desse deficiente. As reais necessidades desse deficiente. Às vezes é só atitude. O que é a inclusão atitudinal? A inclusão atitudinal, ela está interligada a quê? A minha postura perante aquela pessoa com deficiência. Aqui somos todos iguais na diferença. Bom, eu tenho que pensar também na educação especial, que se refere a quê? A todas as crianças e jovens que têm uma deficiência, uma dificuldade de aprendizagem e que precisam
que precisam de quê? De um atendimento especializado, tá? De um atendimento especializado. Vai estudar aonde? Na escola especial. Então, muitas crianças experimentam aqui dificuldades. No Brasil, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, que já sofreu várias modificações, eu acho que a última, eu não vou lembrar o ano aqui agora, tá? Mas essa, tanto dentro da Constituição, existe um parágrafo que fala da questão da inclusão, do direito da pessoa com deficiência, da família escolher aonde ela vai estudar, se ela vai estudar numa escola especial ou se ela vai estudar no ensino regular, tá? Aqui a questão das... e a Lei de Diretrizes e Bases também, ela vai trazer aqui que as pessoas com deficiência têm o direito, sim, de estudar no ensino comum. Nós temos que pensar aqui no método e recursos de atendimento. O que eu preciso? Eu vou receber um estudante surdo, o que eu preciso? Um cego, um autista. Aqui eu também tenho que trabalhar aqui a questão da superdotação, do estudante que tem altas habilidades e superdotação. Eu não vou me aprofundar nisso, porque nós teremos uma aula só para tratar disso. A Política Nacional de Educação Especial de 2008, que é assegurar a inclusão dos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação. Então, dentro da deficiência entra quem? O surdo, o cego, o deficiente intelectual, que tem deficiências múltiplas, o deficiente físico. E aqui eu vou ter, então, as altas habilidades, que é o estudante que tem o QI acima da média. Eu tenho que pensar nesse acesso ao ensino regular, na aprendizagem, na continuidade, na transversalidade da modalidade da educação especial. O que é a transversalidade? É eu trabalhar os temas transversais. Eu discuti a questão do afrodescendente, do homossexualismo, a questão do papel da mulher, do papel do homem, dessa sociedade machista, desta agressão contra a mulher. Então, discutir todos esses temas. A questão do deficiente na sociedade, ele exercendo o seu direito à cidadania na totalidade. Nós temos que pensar aqui desde a educação infantil até a educação superior. Então, lógico, se a criança ela já está acostumada lá na educação infantil, ela ter crianças já com deficiência, ela convivendo, ela já vai tendo menos preconceito. O atendimento educacional especializado, que eu vou estar falando, a formação da implementação das políticas públicas. Então, não adianta eu ter políticas públicas lindas e maravilhosas e essas políticas públicas, elas não forem executadas. O atendimento profissional da educação, a participação da família, a acessibilidade arquitetônica, o que vocês colocaram, rampa, banheiro adaptado, elevadores, calçada, tudo isso. Os transportes, os mobiliários, os meios de comunicação, a informação, a articulação
intersetorial na implementação das políticas públicas, quer dizer, trabalhar com as ONGs, as não governamentais, com as empresas particulares, as empresas públicas, se mobilizarem de uma maneira geral a favor do quê? Da inclusão. E a questão da inclusão, ela precisa ser contemplada no projeto político-pedagógico, no PPP. Tá? No PPP. Também aqui a questão da inclusão, né? Eu tenho que ter aqui a questão do quê? Da inclusão. Enriquece o quê? A convivência por meio da diversidade. Então, quanto mais eu conviver com pessoas diferentes, quanto mais eu visualizar pessoas diferentes, eu vou ser uma pessoa mais flexível. No caso aqui de trabalho com educandos, permitir que o professor desenvolva aqui as potencialidades criativas. Que esse professor ele possa criar aqui uma aula diferente. Que ele possa buscar aqui estratégias diferentes. Que possibilita que o exercício dos direitos e dos deveres da cidadania. E aqui eu deixei como sugestão o filme Meu Pé Esquerdo, para vocês assistirem. Tá? Para vocês assistirem. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário do que foi falado até aqui? Deixa eu só parar aqui. O que vocês entenderam dessa discussão? O que vocês acharam? Quem quer comentar? Professora? Oi, Thalita. Fale, Thalita. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalhei numa escola e entrou, eu lembro até hoje, a Isabelle, ela é autista e tem síndrome, só que ela sempre foi para PAI, né? Lá na escola especializada. Isso. Você acha, assim, interessante ou prejudicaria ela sair de uma PAI hoje, com 8 anos, e ir para um ensino, né, para uma escola normal? Olha, Thalita, é uma pergunta difícil de ser respondida. Porque é assim, mas eu vou dar o meu ponto de vista, o que eu penso. Veja bem uma coisa. No Brasil, a lei que rege hoje é a lei de 2015, a lei dos direitos da pessoa com deficiência e de inclusão, que nós vamos estudar, que é a de 2015. Então, lá na Constituição, lá na Declaração de Salamanca, lá na lei de 2015, tá? Calma. Se diz o quê? Se diz que a família pode escolher aonde vai matricular essa criança. Só que em 2015, o que a Dilma fez? A Dilma mandou fechar as escolas especiais. Tá? Segundo ela, por causa de preconceito, não, nada disso. É por causa da economia. Escola especializada custa caro. Até que tem bem poucas, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela, a escola dele é lá em Santa Felicidade, porque é a única, tipo assim, pública, porque as escolas particulares, ela comentou uma vez comigo que é um absurdo de caro. Eles cobram por semana, às vezes, para ficar com os alunos.
que a escola é particular só, né? É como se fosse uma PAI, mas é mais paga, né? Daí ela falou que o único lugar que ela achou pro Cauê era lá em Sampa. Então, aí o que, que aconteceu? O estado do Paraná não fechou as escolas especiais. Então, o único estado que tem as escolas especiais é o Paraná. Que legal. Então, né, nós brigamos tudo. Daí agora o atual ministro da Educação e o presidente atual, eles fizeram um documento, colocando que se o Estado, a prefeitura, o município achar importante de reabrir as escolas especiais. Só que daí vocês sabem, eu não vou entrar nessa questão, porque para mim eu não defendo ninguém, tá? Já vou avisar. Eu não levanto bandeira nenhuma, eu sou totalmente contra escola com partido. Eu acho que a escola, nós temos que discutir as ações, não bandeira, nem foto, nem nada disso. E o que é melhor para o aluno, né, professora? Isso, Thalita, o que é melhor para a sociedade, para o aluno, você pensar na coletividade. Daí, o que aconteceu? O STF barrou esse documento, está lá com o Toffoli, que são as novas políticas da educação especial, inclusive. Que não mudou muita coisa, a única coisa que foi colocado isso. Só que daí tem os de contra, que são preconceito, que colocar uma criança numa escola especializada é um preconceito. Então, aqui no Paraná, tem um documento que nós vamos discutir, que quem vai para a escola especializada? A criança, o estudante que tem uma deficiência moderada para severa. Que os demais deveriam de estudar no ensino comum. Mas lá na Constituição, quem tem que escolher aonde esse estudante vai estudar é a família. É o direito da família. Agora, o que eu penso? Que tudo depende. O que eu penso? Esse estudante, ele tem que estudar aonde ele se sente feliz. E melhor, né? E que ele se adapte, né? Exatamente. As escolas especializadas aqui de Curitiba e do Paraná têm atendimentos. A minha amiga adora a escola do Cauê. Ela fala que é maravilhosa, que elas são muito atenciosas. E que hoje ela teria medo de colocar ele num ensino comum. Pessoal, porque assim, eu trabalho na escola especializada, vocês sabem disso. Eu trabalho tanto na escola especializada quanto no ensino comum. Então, às vezes tem pessoas que como você está fazendo uma pergunta, sabe, que é difícil eu responder. Entendi. Mas eu fui dar uma palestra há uns 2 anos atrás, lá em Santa Catarina, que eu falei que aquela profissional foi assistir a palestra para me colocar na parede. Ela ficou o tempo inteiro perguntando você é contra a inclusão? Eu falei, não, eu não sou contra a inclusão. Porque eu estava ministrando uma palestra para pais, para profissionais, para a comunidade em geral. Então, muitas mães me perguntaram, aonde a senhora colocaria? Se eu tivesse um filho com deficiência, eu colocaria aonde ele fosse bem assistido e ele estivesse feliz. Eu já trabalhei muito, tá, em colocar o estudante, na escola regular.
Então, tem isso, chega um momento que a própria escola especializada chama a família e propõe. O menino foi e não quis ficar. Ele nunca mais quis nem passar na frente da escola, de tão rejeitado que ele foi. Então, é isso. Nós temos casos de alunos que às vezes, eu vou mudar de universidade, eu vou para outra, vem correndo para nós. Tá? Então, é isso. Fala, Thalita. Não, é complicado, na verdade, né, professor? É um assunto, assim, super, hiper, mega delicado, eu acho, né? Por quê? Porque, outra coisa, eu vou falar para um pai, eu não posso decidir, eu não posso decidir por um pai. Eu não posso decidir. Porque às vezes ele pode interpretar de uma outra maneira a sua resposta, né? Que eu digo assim, pela Isabelle, ela, na verdade, tipo assim, meu pensamento é se prejudicaria ela, ensino, sabe? Uhum. Mas é que ela fica só no período da manhã, que não tem com quem deixar, e daí a avó pediu para ela ficar na parte da recreação, e à tarde ela iria para pai, né? Mas e ela era super ativa, assim, a avó dela é até diretora de um CMEI aqui por perto, e as crianças em si, assim, a gente explicava, né, e eles mesmos, tipo, cuidavam da Isabelle no parquinho, umas coisas bem legais, assim, porque a gente passava que tem que incluir ela em tudo, né? Mas Isso aí. Obrigada, professora. Eu já passei, assim, casos, já fiquei em situações bem, que eu digo assim, situação justa, né? Acuada, porque é complicado, né? Pessoal, quem mais quer comentar? A Jennifer está quieta hoje, Jennifer? Está cansada? Um pouco, não, mas é porque eu não me vejo muito, eu não consigo argumentar muito nesse assunto. Eu tenho uma prima que ela é surda, mas ela sempre estudou em colégio normal, com professores normais, e ela aprendeu a falar Libras sozinha. Viu? Ela é autodidata. Ela ensinou a irmãzinha dela mais nova a falar Libra, tudo sozinha, mas ela sempre estudou num colégio normal. Sempre. A professora escrevia, a explicação. E passava para ela de uma forma que ela entendesse, só que ela não fala e não escuta nada, mas ela conseguiu ensinar a irmãzinha dela Libras. Puxa. E o namorado dela é cego. Sério? Sim, eu não sei como que eles se comunicam, mas ela é por toque, na verdade, assim. Ele é cego. Olha, que interessante, né? Pessoal, quem mais quer comentar? Prof. Oi. Prof, eu estudava numa escola, e no meu primeiro ano do ensino médio, que tinha uma menina que ela tinha síndrome de Down. E o jeito que a escola lidou foi contratando uma professora particular para ela, e todas as aulas que a gente tinha uma professora do lado dessa menina. E ela auxiliava, tipo, todas as tarefas junto com ela, assim. Era bem bonitinho, assim. A gente olhava assim e ela era um amor, assim. Então, tinha uma professora que ficava do ladinho dela ali, ajudando na tarefa de casa, nas provas e tal. Então, eu achei muito amor, assim. Para esse profissional, hoje nós chamamos de profissional de apoio, tá? Pessoal, mais alguma questão? O que vocês aprenderam hoje? Como que foi a aula para vocês?
Alguém quer comentar o que vocês Eu aprenderam? aprendi muito, né? Porque agora, na verdade, é um assunto muito complicado isso de inclusão, né? É muito complicado porque a gente não. Eu não tive muita experiência com pessoas que tinham deficiência quando eu estudava, então eu não tenho muito o que falar nesse assunto. Mas deveria ser uma coisa normal, deveria ser uma coisa comum a todos ter experiência com pessoas com deficiência, porque muitas crianças não conseguem entender o que está acontecendo com o outro. Eu acho que se colocassem uma criança comum assim, no jeito de dizer, né, popular, com uma criança que tem deficiência, eles se entenderiam super bem e a gente conseguiria trazer a inclusão para dentro da cabeça da criança. Acho que seria muito melhor eles estudarem juntos, dependendo da deficiência também, né? Bem isso, a inclusão, né, ela só vai acontecer se ela for vivenciada. Pessoal, mais alguma coisa? Oi, Luana, fale. E assim, eu acho que também tem que ter uma iniciativa dos professores, porque, assim, ó, eu já tinha pessoas que tinham deficiência dentro das escolas, mas eu vejo que o professor também trata eles com exclusão, sabe? Tipo, em vez dela incluir, tentar fazer as outras crianças ditas como normais, fazer elas se habituarem com a criança que tem deficiência, entende? Fazer elas ensinarem e deixar de uma maneira que seja natural para todos. Então tem que ter uma iniciativa do professor também. E às vezes até o professor acaba excluindo, sabe? Professora, eu vejo assim, é um assunto complicado também, porque tem dois lados, né? Tem um lado que a pessoa que tem uma deficiência, ela já tem uma dificuldade ali pessoal dela, né? Por ela ter uma deficiência, ela ser diferente de uma pessoa que é normal, digamos assim, né? Então, é difícil para ela. Então, dependendo do lugar que ela vai, dependendo da situação que ela vive, já é difícil para ela aquilo. Competir com outra pessoa que não tem uma deficiência. Mas também, como a senhora falou no início, né, ali, às vezes essa questão de cota para pessoa que tem a pele negra, um exemplo. Às vezes, essa forma de tratar esse assunto já faz a coisa ficar ainda maior. Tipo assim, eu sou negra, então eu tenho uma cota, então fica um pouco mais fácil para eu entrar, digamos assim. Né? Eu tenho uma deficiência, então é um pouco mais fácil para eu poder... Não sei se eu estou conseguindo me expressar da forma correta, mas eu acho que tem esses dois lados, então tem que ter um equilíbrio, assim, né? Tratar aquela pessoa que tem a deficiência de maneira que trate igual uma outra pessoa, ela vai competir numa vaga, por exemplo, ela tem os mesmos direitos e as mesmas dificuldades que uma outra pessoa também teria. Mas, claro, cada caso é um caso, né? Também não dá para generalizar em tudo. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, na hora da gente tratar. Claro que numa escola, por exemplo, uma criança lá que ela não escuta, ela é surda. Como é que ela vai... O Enem agora que eu fui fazer, tinha uma moça lá que ela era surda, mas ela fez o Enem junto com a gente, a professora tirou a máscara para falar, então, tipo, foi uma situação que ela estava incluída com a gente ali, né? Foi tratada igual todo mundo. Não sei se eu consegui me expressar bem assim. Conseguiu. Assim. Conseguiu. Entendi. Não, daí vira uma coisa excludente ao invés de ser inclusiva. Pois eu não. acho que a inclusão é você fazer a pessoa entender que ela é diferente das outras, mas que tá tudo bem, que não tem problema em ela ser diferente. Porque nós não somos iguais, ninguém tem o mesmo tom de pele, ninguém tem o mesmo cabelo, o mesmo cheiro. A gente é igual, mas não tá tudo bem, não é errado ser diferente. Eu acho que isso, a gente deveria muito pôr isso na cabeça das crianças agora, que não tá errado em elas serem diferentes, não tá errado em ela ser negra, não é errado ela ser gorda, magra, alta, não é errado, é só diferente. As pessoas não, elas falam, somos todos iguais. Não, a gente não é todos iguais, a gente deveria ter todos a mesma oportunidade. Mas nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. Nós somos todos iguais nas diferenças. Tá? Pessoal, quem mais quer comentar? Professora, as meninas estavam falando, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo no Fundamental ainda. Eu estava no ano e eu fui no período da manhã ajudar as crianças do Fundamental 1. Eu não lembro, acho que foi fazer algum trabalho, alguma coisa assim. Eu entrei numa sala onde tinha
uma criança deficiente, eu não lembro o que ela tinha, mas os alunos, as crianças, eu acho que era segundo, terceiro ano do ensino fundamental, elas estavam junto, a menina, era uma menina, ela tinha alguma dúvida, ia uma criança lá, ajudava, apoiava ela, né? Tava lá ajudando com alguma coisa que ela tivesse dificuldade, alguma coisa que ela tivesse dificuldade para fazer. Na hora do intervalo também foi muito legal de ver. Ela tinha dificuldade para andar, aí as crianças ajudando ela a descer a escada, porque ainda não tinha rampa, depois eles fizeram uma rampa. E aí ela descendo a escada devagarzinho, as crianças ajudando a pegar o lanche. Eu achei isso uma coisa muito linda, né? E realmente isso reforça o que eu falei, né? Ninguém nasce com um preconceito enraizado na cabeça. As pessoas acabam colocando isso, né? Vai sendo construído, né? De acordo com as informações e a educação que a pessoa vai recebendo. Né? Pessoal, quem mais? Eu. A Luana, fale, Luana. Tem mais quem que não fala? Ai, ai, ai. Fale, Luana. O que eu acho interessante também é, tipo, assim, que poderia ser uma coisa que poderia ter nas escolas, ter uma dinâmica de formar grupos em que todo mundo se misture. E não ficar aquela coisa de grupo de tipo assim, eu vou sentar com o meu amigo. Em trabalho em grupo, eu vou sentar com os meus amigos, eu vou sentar com o meu amigo, enfim. Acho que tinha que existir uma dinâmica do tipo assim, olha, segunda-feira a gente vai montar um grupo, tal, 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 tal. Na segunda-feira todo mundo vai trocar de grupo e aí vai fazer aquela distribuição na sala. E aí todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo distribui essa coisa, entendeu? Acho que seria interessante isso, e principalmente para as pessoas que têm deficiência, e aí todo mundo é obrigado a aprender e tratar como aquilo como normal, e aí a professora também auxilia nisso, sabe? Eu acho que seria bem interessante. É isso que você está trazendo, sabe, Luana? O mundo do trabalho, o mercado do trabalho, pede muito pessoas que saibam trabalhar em equipe. E nós vimos, inclusive, aqui na universidade. Às vezes, tem que montar um grupo, quase se matam. Porque desde lá na escola, aquela escola que eu brinco, que é o carneirinho um atrás do outro. A escola deveria de ser diferente, mesas, sentar no chão, fazer roda de conversa, como nós estamos fazendo aqui. Tá certo que eu não consigo articular aqui e ver todo mundo e pedir para todo mundo falar, mas nós estamos num bate-papo, nós estamos numa roda de conversa, dando direito à voz, dando direito que todo mundo se coloque, todo mundo fale. Pessoal, mais alguma questão? O que vocês acharam da aula? O que vocês aprenderam? Alguém tem alguma crítica em relação à aula? Não? O que vocês acharam da aula, meninada? Sensacional, professora. Foi Obrigada. muito... Obrigada, Bianca. Quem mais quer falar? Gostei muito também, adoro que aí tem pessoas falantes que nem eu. As meninas são todas falantes, eu adoro falar, então eu gosto de aula assim. É claro, tem que falar, o pedagoga tem que falar mais que os cotovelos. Também gostei bastante, professora, foi muito bacana, ouvi as meninas também, né? Achei muito bacana, agregar bastante coisa pra gente. O Nicolas colocou aqui que a aula foi ótima, a Estela super... Fale, Opa, Luana. desculpa. Sabe o que eu acho legal? É que assim, quando você escuta, né, as colegas falando, eu aprendo, sabe? É muito legal, porque aí eu penso numa coisa que eu não tinha pensado e que eu não tinha me dado conta. Então agrega, bem como a Camila falou. E aí é interessante, eu gosto, igual. Teve várias coisas que a Jennifer, a Camila, as outras meninas falaram que aí eu falei, nossa, é verdade, sabe? Aí você começa a pensar. Então, isso eu acho muito bacana. Eu aprendo com vocês também, eu fico aqui também avaliando, pensando. A aprendizagem, ela acontece assim, nessa troca. Eu falo demais. Ai, desculpa, viu?
Olha lá, a gente quer falar o tempo todo. Essa questão do debate é bem interessante mesmo, né? Porque a gente vê pelo ponto de vista de outra pessoa. Porque às vezes a gente tem só um ponto de vista, e aí depois a gente vai abrindo a nossa cabeça em relação às coisas que os outros pensam também. É bem legal isso. A Mariana, foi muito boa a troca de ideias. Fala, Jennifer. Não, eu ia falar porque que eu falo muito, eu falo demais. Se deixar, eu falo muito mesmo. Aí tem que ficar me cortando, porque senão eu não paro. E eu gosto muito de ouvir vocês, porque eu vejo experiências que eu não tive, aí eu levo para minha vida também. É muito bom, eu gosto muito dessa aula. O Nicolas disse que ele só está observando. Eu me seguro para deixar o povo falar. Camila, fale, Camila. Cadê a Camila? Ah, você? Ah, Eu já falei, professora, mas é que eu fico segurando para deixar todo mundo falar. não, eu acho Você é o único que não fala. eu acho que isso também é uma maturidade. É igual claro, eu tenho muito conteúdo para passar, mas eu também tenho que dar um tempo para vocês falarem. Tá ok, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação.